Oi, Cris. Boa tarde. Oi, Lícia. Muito obrigada por aceitar o meu convite de participar dessa conversa aqui. Para quem está começando a acompanhar agora, né, esses vídeos que eu tenho feito, eu trabalho com orientação de carreira e eu sou jornalista de formação. Então, eu resolvi reunir as duas coisas e, de tempos em tempos, eu convido pessoas que eu acredito que podem trazer perspectivas importantes para quem está repensando carreira. E a Cris é uma conhecida minha de mais de 10 anos. A gente se conheceu enquanto ambas morávamos lá em Moçambique. E ela trabalha com formações comportamentais, com coaching, com desenvolvimento de liderança. Então, eu a convidei para trazer aqui um tema que eu acredito que é muito relevante, que é falar sobre ambição. Cris, eu queria que você se apresentasse em mais detalhes para que quem está aqui nos assistindo possa te conhecer. Então, assim, apresentando-me profissionalmente, vamos nos concentrar agora nessa área. Eu estou em especial com 3 chapéus. Um, Executive Coach, onde acompanho executivos no desenvolvimento e na construção dos seus planos de liderança e gestão de equipas. Outro, formadora, trainer, em algumas universidades corporativas, portanto, ligada a organizações e consultoras internacionais. E a outra é mentora, supervisora de qualidade em processos de formação. E nestes meus três chapéus, trabalho como freelancer internacional, trabalho para vários. Bem, hoje em dia trabalho com todos os continentes. Sim, o próximo projeto este ano vai ser com Índia e China, então sim, com todos os continentes. Olha que legal, essa novidade eu não conhecia ainda. É muito, sabes, através do Executive Coaching também acabas por acompanhar muitos clientes e através das empresas multinacionais acompanhas pessoas em várias partes do mundo que estão a ir para outras partes do mundo de onde eu sou especialista em termos de liderança. Então acabo por já ter aqui uma base internacional de clientes, que é muito bom porque é aquilo que me permite, até numa das questões que nós vamos abraçar, como esta questão da multiculturalidade, ela tem pontos tão comuns e tão transversais. Então isto é um pouco eu, na minha vertente profissional, extremamente focada e curiosa sobre o tema da liderança, sobre o tema da comunicação internacional, de como é que as equipas funcionam remotamente, como é que a liderança se aplica nos diversos planos. Portanto, isso na parte profissional em termos de desenvolvimento, em termos de investigação, em termos de facilitação, em termos de coaching, aqui todos os vários chapéus que tenho vivido, construído e desenvolvido e implementado, principalmente concentradamente nos últimos 8 anos, 9 anos, sendo que estou como freelancer internacional desde 2011, portanto já faz agora 11 anos este ano. Antes disto tinha uma outra vida corporativa, assim como tu também já tiveste, que foi aí também um pouco que nós nos cruzámos na nossa outra vida, na qual trabalhávamos por conta de outrem para alguém, que faz muita diferença. Então, profissionalmente, é muito resumidamente estas áreas principais: liderança, comunicação, e gestão de equipas, estratégia, muito voltado para o desenvolvimento, para a criação de espaços harmoniosos através destas diversas profissões. E é bom ter esta consciência de quais é que são os nossos chapéus, porque também nos ajuda a agilizar o nosso papel em alguns programas. Então, profissionalmente, acho que principalmente é isso. E um dos esforços grandes também que eu tenho é por falar perfeitamente português, espanhol e cada vez mais o inglês. Então, para poder comunicar fluentemente nas 3 línguas, que são aquelas que são as bases em que eu trabalho. Sim, realmente, Cris, você é multidisciplinar em todos os aspectos, né? Adoro. E a ambição, de certa forma, acaba por perspassar por isso tudo, né? E daqui a pouco a gente vai explorar um pouco até como a ambição guiou a sua vida nessas escolhas, né? Mas eu queria começar pedindo que você conceitualizasse, né? O que é ambição para você? Para mim, a ambição é um desejo interno de alcançar algo grandioso. É um desejo interno de realizar algo que, quando sonhas com isso, não sabes se vais conseguir. E que pode ser em qualquer área da nossa vida. Então, para mim, a ambição é esse desejo, é algo mesmo, é um desejo interno, é uma força que vem de dentro, que te faz, que te impulsiona a realizar, a conseguir, a alcançar. Portanto, é sempre também, acho que está muito associado sempre para mim, na minha visão,
no ir atrás. E eu vejo a ambição da forma como eu a vivo e como eu me considero uma pessoa ambiciosa de uma forma positiva ou altruísta. Às vezes neutra, às vezes positiva, mas sempre no sentido de alcançar a mudança. Aqui, até porque sinto que muitas vezes a ambição é um termo com alguma conotação negativa, que eu posso também já ter tido no meu passado e não me ter assumido como uma pessoa ambiciosa até ao momento em que me confrontei com aquilo que eu partilhei até contigo em dada altura e que disse, não, eu sou uma pessoa ambiciosa e vou-me assumir enquanto tal, porque realmente é isso que a mim me tem permitido alcançar. Se eu não fosse ambiciosa, eu não teria conseguido metade daquilo que consegui até hoje. Eu estou a falar de realizações. Sim, e até aproveitando esse gancho, né? Como que a sua ambição guiou as suas decisões de carreira, né? E a sua mudança também de atuação para começar a ser freelancer e desenvolvendo por conta própria seus projetos? Agora, posso-te responder essa pergunta conscientemente, porque já tenho este trabalho feito de trazer conscientemente a ambição para a minha estratégia pessoal. Então, olhando para o meu passado, quando eu vivia de uma forma ambiciosa, mas sem consciência, comportamentos como ir sempre atrás, persistir, ter a coragem de dizer que não em momentos críticos da minha vida e ter a coragem de dizer que sim a desafios nos quais eu não sabia sequer se estava preparada, mas decidi dizer que sim e decidi agarrar a oportunidade e matar-me a trabalhar para conseguir ficar ao nível das expectativas ou conseguir até superá-las. Aliás, até te digo, acho que conscientemente na ambição eu procuro sempre superar as expectativas ou ficar acima daquilo que é esperado de mim ou ficar acima daquilo que me pedem. Portanto, no meu caráter, na minha forma de trabalhar e de me entregar, é sempre ficar aquém. Aquém, isto é, ficar além, não aquém, além daquilo que é pedido, daquilo que é esperado. E eu vou-te dar alguns exemplos à medida que formos conversando, mas coisas muito concretas como alguém te pedir para entregares um projeto, e aqui como freelancer tu sabes que nós trabalhamos muito, só nos contratam para entregar qualquer coisa, uma formação, uma sessão de coaching, e eu entregar também o feedback, o acompanhar o cliente, o representar essa organização sem ela ser minha, porque eu sou como freelancer e quando te dão um briefing ninguém te pede isso. E no fundo também no presente ou na hora específica também não é muito valorizado, é mais valorizado no futuro, quando acabas por essas questões virem ao de cima, porque mais tarde tu vês que aquilo que tu fizeste na altura de forma corajosa, que foi ir além daquilo que te era solicitado, como é que isso impacta a tua carreira? Como é que isso se traduz em resultado no futuro? Mas só que tu não vais saber no presente, tu vais saber só no futuro, quando estiveres a viver. Porque no presente tu fazes as coisas com consciência, mas não intencionalmente, ou seja, tu tens que ser ambiciosa. Não, eu acho que a ambição é algo que tu tens que abraçar em ti, não é algo que tu consigas tipo, desenvolver, dar passos para ser ambicioso. Tu já tens que olhar para ti e teres a consciência de se eu me considero ou não uma pessoa ambiciosa e se sim, como é que eu vou conscientemente trazer a ambição para a minha estratégia pessoal. E estou a falar da carreira. Sim, então vejo mais para aí. E você acabou de dizer que você tem que fazer uma escolha consciente. Mas você também disse que em alguns momentos você já era ambiciosa sem saber, né? Então, qual que é esse estalo? Ou pelo menos como foi para você, né? O momento que você falou, nossa, afinal eu sou ambiciosa e quero usar isso de uma maneira mais consciente. Foi numa aula onde aquilo que eu partilhei contigo não é conteúdo desenvolvido por mim, é conteúdo desenvolvido por um autor e professor do curso que eu frequento anualmente de Executive Coaching, que é o Michael Steiner, e ele tem um livro novo que é How to Do the Work, e então ele deu uma aula exatamente para nos ajudar a definir os nossos objetivos ambiciosos. E foi aí onde ele fez uma descrição sobre o que era ser ambicioso, que eu fiz um exame de consciência e pude agregar exemplos ao que é ser ambicioso. E é tu quereres, por exemplo, quando alguém te lança um desafio e tu dizes, quero,
sabes? Os teus olhos brilham, tipo, quero muito, tipo, mas olha, nós não sabemos como é que isto não faz mal, tipo, adorei a ideia. Então, isto é um indicador de onde tu podes dizer, ok, quando alguém te faz uma proposta, que tem a ver com aquilo que tu acreditas e com a tua área, os teus olhos brilham, sabes? Tipo, mesmo tu não fazendo ideia de como é que aquilo vai começar, como é que aquilo sequer vai acabar, a tua resposta intuitiva, imediata, é sim, quero abraçar esse desafio. Este é um dos primeiros passos onde tu te autoavalias em relação à tua ambição. O segundo é ser altruísta, ou seja, tu dás muito mais do que alguma vez vais receber na vida. E se tu olhares para ti, olhares para a tua carreira, por muito que a gente receba, e estou a falar no receber não em termos não em termos monetários, mas sim em termos de ganho, de crescimento, de desenvolvimento, de conhecimento, de sabedoria. Então tu vês que há alturas em que tu te comprometeste e abraçaste desafios com o único intuito de partilhar, de contribuir. Por exemplo, quando tu partilhas conteúdo tão delicioso e tão profundo e tão cheio de conhecimento, e estou a falar de ti especificamente, Lígia, tu podes-o fazer dentro daquilo que é o teu modelo de negócio. Mas no teu modelo de negócio, tu escolheste partilhar, tu escolheste dar o teu conhecimento, construir, pensar, para que outras pessoas possam ter a possibilidade de abraçarem as suas carreiras de uma forma consciente. Então, digamos que isto faz parte de ser ambicioso. A forma como tu constróis o teu modelo de negócio, o teu modelo de carreira, inclusivamente a tua própria abordagem ao teu dia-a-dia, às tuas tarefas, ao teu planeamento. E então esse foi o segundo passo. E o último era, e provavelmente também te identificas aqui, tem que ser assustador. E o assustador é tipo, como é que isto vai acabar? Ou, sabes, onde é que isto me vai levar? O que é isto, não é? Tipo, ok, eu vou dar este primeiro passo, e o segundo e o terceiro, e quando tu olhas para trás e olhas, e tu que tens feito muito essa partilha e essa reflexão, e tens partilhado o estudo de casos de clientes teus que quando começaram não faziam sequer a menor ideia de qual é que seria essa futura área profissional, e de repente, passado 1 ano e meio, ou passado um tempo, estão numa realidade que, olhando para trás, eu nunca pensei que viria até aqui. Sim. E há momentos em que tu dizes, tipo, pá, será que eu estou preparada para aceitar isto? É verdadeiro? Faz sentido? Sim, é o que você falou, é o que você falou lá mais cedo, né? De, nossa, vira uma coisa e fala, uau, assim, não sei se eu vou conseguir, mas quero, né? Então é isso. Não sei se respondi à tua questão. Sim, com certeza. Até aproveitando já essas etapas, para a gente se preparar aqui, né? Você compartilhou uma apresentação que você faz, uma formação relacionada com isso, e daí você fala desses 3 tópicos. E eu achei legal porque você compartilhou uma maneira também de mensurar, né? Como é que está o meu nível de ambição? Aplicando essas três etapas, mas compartilhando com outras pessoas, né? Se colocando no lugar de outras pessoas. Você pode explicar um pouco disso? Porque eu acho que é legal também para quem está começando a pensar, né, em um objetivo para entender o nível de ambição. O avaliar se o nosso objetivo é suficientemente desafiador, Isso, que é darmos a alguém que nos conhece muito bem e em quem nós confiamos, e imaginar essa pessoa a ler esse exercício, ou a ler esse objetivo nosso que nós escrevemos. Qual é que seria a reação dessa pessoa? E no fundo também é podermos partilhar com essas pessoas à nossa volta este objetivo, porque vai haver aqui, lembro-me que o que eu dou são 3 níveis de reação, que um é a pessoa a ler o objetivo e dizer maravilhoso, perfeito, é a sua cara. O segundo é, não, que horror, está alguma coisa errada contigo, o que é que tu vais fazer? Isto não faz sentido nenhum. E a outra é, ok, mas podes parar de falar e começar a fazer, por favor? E aqui muito associado a este teste de validação por parte das pessoas que estão à nossa volta, e que relacionado com a gestão da nossa carreira, por exemplo, imagina tu dizeres a alguém, olha, eu sou arquiteta, mas o meu sonho é ser especialista em cor e fazer consultoria na cor. Tipo, filha, mas isso não faz sentido nenhum, tu vais mudar de carreira assim, não faz sentido nenhum. Sim, para algo tão específico, né?
E quando tu dizes a alguém que quer mudar de carreira, tipo, qual é a reação das pessoas à tua volta? Mãe, pai, avós, tios, primos, maridos, mulheres, namoradas, namorados, whatever. Pessoas que tu conheces e que tu confias e que tu sabes que te conhecem bem. Qual é a reação destas pessoas quando tu mostras o teu objetivo? Então, esse é o primeiro teste. E, por exemplo, eu acho que há duas áreas que tu trabalhas em que normalmente este teste pode ser o teste de se nós somos ambiciosos ou não, que é, quando tu queres mudar de carreira e tu dizes ao teu marido, olha, eu vou mudar de carreira, vou deixar de ser jornalista e vou começar a ser consultora de carreiras, mas não é uma consultoria de carreira, é uma mentoria com coaching, com apoio, com guia, com ensino, com aprendizagem. No fundo, eu vou partilhar um método que eu vou construir com base na minha experiência e na minha pesquisa para que outras pessoas possam construir conscientemente a sua carreira. Tipo, e o jornalismo fica aonde? E a tua vida corporativa fica aonde? Portanto, no fundo, às vezes as pessoas à nossa volta, neste desafio, são as primeiras a dizer, tipo, isso não faz sentido nenhum. Tu vais deixar e tiram-te a força. E aí é onde tu mostras se és ambiciosa também ou não. Diz assim, pá, eu não quero saber do que é que as pessoas que me amam à minha volta pensam, eu vou avançar. Ah, legal. Era isso que eu ia perguntar. Onde que é a questão que eu consigo validar a questão da ambição? É mais a minha resiliência ao dar um retorno a essas pessoas. Tu avanças na minha... Sim, até pensando, né, falando pessoalmente, enquanto eu ouvia, me colocando nessa situação, né, já que você usou realmente exemplos bem próximos da minha realidade, né, relacionados com a minha história, de fato, para mim, assim, conforme já falando, já vou pensando, não, mas na verdade tem tudo a ver, você é que talvez não tenha percebido, e tu já começa a montar todas as conexões, né? Então, de fato, enquanto outras pessoas talvez tenham medo, talvez coloquem para baixo, em vez de se sentir desafiadas a provar o seu ponto, né? E também posso partilhar contigo a minha experiência. Eu lembro-me quando eu nem sequer foi bem a mudança de carreira, foi a mudança de situação na profissão. Quando eu decidi deixar de ser trabalhadora por conta de outrem e abandonar a gestão de empresas e começar a ser freelancer. 99% das vozes à minha volta foram isso não faz sentido nenhum. Não vais fazer isso? Mas vais fazer o quê? E pior, a tua resposta a seguir é não sei ainda. Essa resposta acho que ainda é pior, não é? Então, no fundo, é também como é que nós estamos preparados, porque não foi planeada a minha mudança de vida, não foi algo, quando eu chegar naquela idade, não foi nada disso, foi aquilo que tu tens falado muito, que há um impulso, há um descontentamento com a situação atual que vives, já de que se arrasta há muito tempo, e que tu vês que fisicamente isso te afeta, psicologicamente te afeta, que no teu dia-a-dia te afeta. Então, se tu parares para olhar conscientemente para todos os indicadores que te afastam da situação atual, tens que abraçar a tua mudança, tens que abraçar e ser ambiciosa e dizer, não, eu quero melhor para mim. Porque se tu não consegues querer melhor para ti, então é difícil tu quereres o melhor para outros. Porque eu aqui acredito que a ambição ela é de dentro para fora e que nós também nos alimentamos de fora para dentro. Não vejo aqui a ambição, embora uma das categorias de um objetivo ambicioso seja o altruísmo, o nós darmos de uma forma que não é à espera de receber, é à espera de dar, de contribuir para a mudança, que é, por exemplo, com os nossos projetos, quando nós partilhamos o conhecimento, mas tu não sabes o que é que vem dali, tu não dás com o propósito de ganhar nada, estás a dar. Nós acreditamos que o universo se encarrega de ser justo. Venha ele em laranjas, venha ele em oportunidades, venha ele em sabedoria ou em livros. Tu nunca sabes. Então, no fundo, é esse altruísmo aqui, nesta fase em que tu dizes, não, eu vou avançar. Essa ambição, ela tem que ser egoísta. Ela tem que ser egoísta do ponto de vista do eu tenho que me valorizar. Eu tenho que acreditar na minha intuição e saber me ouvir. E saber me interpretar. Daí, um dos grandes passos que eu acredito que é o essencial nos passos da autoconsciência ao nível da gestão da nossa carreira é o autoconhecimento. É termos consciência de nós mesmos. Seja através de que ferramentas for, mas é nós conhecermos-nos cada vez melhor. Pelo menos naquilo que é a nossa área de conhecimento consciente e mesmo na nossa área cega, não é? Através do feedback, de falar com outras pessoas que trabalham à nossa volta. Então, eu vejo aí, voltando aqui a como é que essas pessoas à nossa volta que não nos encorajam,
ao mesmo tempo, essa falta de apoio é aquela que nos fortalece, de não, eu vou conseguir. Não sei o quê, mas eu vou conseguir qualquer coisa. E eu lembro-me que na altura, para mim, houve duas pessoas muito essenciais, que só tive consciência mais tarde do apoio. Uma delas foi a minha mãe, que foi: filha, que tu quiseres. Eu sei que tu vais conseguir fazer qualquer coisa que tu te proponhas a fazer. E foi o Pedro, que é o meu namorado, que também me deu imenso apoio estrutural, ou seja, nunca me fez muitas perguntas de não faço a menor ideia do que estás para aí a falar, mas ok, tipo, eu estou aqui, não sou obstáculo para o teu desenvolvimento, mas estou aqui, e isso também, no fundo, ou seja, eu sinto que fiz um caminho muito consciente e sozinha, mas sem grandes barreiras. Uma grande barreira até pode ter sido, às vezes, na primeira pessoa, pessoas muito ligadas à minha volta de: o que estás a fazer? Isso não faz sentido nenhum. Pessoas com quem eu até trabalhava e estava. E é aí que tu aprendes a ouvir a tua intuição e a seguires a tua ambição. Tipo, vai em frente. E você compartilhando, também fazendo alguns paralelos e pensando aqui, né, o que a gente pode traduzir em passos ou em ideias para quem está começando, né? Porque por mais que seja uma coisa interna, é algo que se amplia, né? Às vezes minha ambição, eu tenho ali sei lá, uma faísca de ambição, mas que ainda precisa ser alimentada para que eu passe a acreditar em mim mesma, né? E a partir daí a ambição ela vai crescendo. Então, enquanto eu te ouvia, eu fiquei aqui sintetizando em algumas questões. A primeira é realmente buscar o autoconhecimento, né? Primeiro passo, fundamental, até para descobrir se eu tenho essa faísca ou não, onde é que está essa faísca, né? E aí você falou uma coisa muito importante, que é a rede de apoio, ou pelo menos a não barreira, né? E você trouxe 2 exemplos, pessoas muito próximas que felizmente estiveram aí do seu lado. Isso eu vejo que é um grande facilitador, né? Quando a gente tem pessoas na nossa relação muito íntima que impõem barreira, é mais difícil. Você, pelo que você trouxe, você teve isso. E as barreiras foram pessoas de relacionamento próximo, mas assim, de trabalho, né? Então, acho que uma coisa também que é muito importante é buscar uma rede de apoio conscientemente, né? Se eu não tenho já perto de mim, né, a pessoa, sei lá, meus familiares, pessoa com quem me relaciono, se as pessoas não me apoiam, então acho que é importante criar uma rede de apoio paralela de pessoas que, assim, você consiga construir laços e tem alguém ali que vai alimentando seu sonho, né? Então, para mim ficou muito claro esses 2 pontos. Tem alguma outra sugestão que você dê para que as pessoas que queiram, né, aprofundar a ambição e explorar esse caminho, possa também dar um passo nesse sentido? Sim, olha, check-ins diários, sabes? De tudo questionares a ti, diariamente, se foste atrás daquilo que tu querias ir atrás hoje. Check-ins, eu chamo de check-ins de consciência, que é para tu saberes se estás a ir com a maré e estás a ir à deriva, ou se estás a ir onde os outros te dizem, vai para a direita, vai para a esquerda, ou se estás a ser tu a guia do teu próprio caminho, da construção do teu próprio desafio. Então, isso é importantíssimo. Estes check-ins diários de consciência, olha, nós temos a sorte de conhecer imensas pessoas em fase de transição e de transformação. E eu vejo muita gente com o discurso de: mas a minha mãe disse-me, mas o meu pai disse-me, mas a minha namorada disse-me, mas o meu namorado disse-me. Ou seja, quando a frase começa por não sei quem disse-me que, anda para trás e pergunta-te: ok, a pessoa pode ter dito isso, e tu concordas? Então, este check-in de consciência, tipo, não, eu não concordo muito. Então, se não concordas, também tens que aprender a canalizar e a neutralizar essas vozes. Não tens que as desempoderar, tens que neutralizar o impacto que tem no teu caminho de tomada de consciência daquilo que tu queres para ti. Então, eu acho que este é um dos passos, técnicas diárias essenciais, esta consciência acho que não, tenho quase certeza que nós todos passamos muito por sempre a ouvir pessoas a darem-nos sugestões, opiniões, mas pessoas que nem sequer são especialistas na matéria, pessoas que, se tu parares até para olhar, isto é um outro passo, que é: olha para as pessoas que te estão a dar os conselhos e vê se são pessoas que tu admiras, pessoas que tu valorizas e aprecias a própria forma como elas gerem a sua vida, a própria forma como elas vivem. Então, desculpa, só deixa eu até fazer um parênteses, porque isso é muito importante. Às vezes a gente admira porque é uma pessoa com quem a gente tem muito carinho, né, por essa pessoa. Mas é importante diferenciar, não é apenas admirar, é admirar a trajetória, né? Vê-la como uma pessoa que tem autoridade para dar aquela opinião, no fundo é isso, né?
Exatamente, exatamente isso. Ter a consciência exatamente dessa diferença que tu acabaste de dar. Se é alguém que tu. Há aqui a percepção seletiva, não é? Da avaliação da fonte. Exatamente isso. Tu achas que aquela pessoa é digna de transportar com ela essa sugestão para ti, então para e pensa. Mas mesmo nestas sugestões que pessoas especialistas nos possam dar, eu começo sempre por, olha, na minha opinião, ou eu, no teu lugar, com os teus recursos, eu seguiria por aqui. Porque é muito areias movediças este caminho, do caminho certo é por aqui. O caminho certo, na minha opinião, com a minha experiência, com o meu conhecimento e na minha pele e com a minha personalidade. Porque pode não ser para a outra pessoa e não quer dizer que nós cheguemos os dois ao mesmo destino. Há um exercício muito giro que nós fazemos num curso de liderança, que é a pessoa tem que construir o planeamento de uma viagem de um sítio a outro. E tu tens vários critérios, desde quantos quilómetros é que queres fazer por dia, o que é que tu estás à procura nessa viagem, o que é que tu queres conseguir, ou seja, tens vários critérios. Então, nós temos todas diferentes formas de chegar do ponto A ao ponto B. Uns querem ir mais rápido e chegar o quanto antes, outros querem ir devagar e curtir a paisagem, outros querem ir à grande e à francesa e ficar em sítios lindíssimos, outros querem ser super poupados, mas no fundo qualquer metodologia está boa, desde que esteja alinhada com os viajantes. O importante é chegar do destino A ao destino B, ao ponto B. E é essa autovalidação, essa autoconsciência, mesmo às vezes, e nós que já ouvimos tanta, se queres ter um bom posicionamento na rede, tens de, ok, há aqui uma série de fórmulas que fazem sentido e é importante saber adaptar ao nosso discurso, ao nosso eu, à nossa estratégia. E esta nossa estratégia, nós temos que ter esta ambição de base. No fundo é, porque é que eu escolho fazer isto? Porque eu tenho uma ambição, eu tenho um propósito. Mas não posso não escolher a quem vergonha. Vergonha não é ambição, é o contrário. Então, se tu tens vergonha, tens que ir atrás de ultrapassar esse teu desafio pessoal, porque aí não te permite ser ambicioso. Se tens vergonha de aparecer, se tens vergonha de perguntar, se tens vergonha de conectar no LinkedIn, faz sentido, não é? Então, esta vergonha, digamos que é também indicador de uma área de desenvolvimento, uma área de melhoria. Não quer dizer que uma pessoa que tenha vergonha não possa trabalhar a sua ambição, mas tem que ter consciência de porque é que tem vergonha. E nós conhecemos muita gente que tem vergonha da exposição, porque tem medo do que é que as outras pessoas vão pensar. Então, se tu tens medo do que é que os outros vão pensar, não sejas ambicioso. Deixa de estar no teu cantinho, não faças nada, não te mexes, não respires. Porque ninguém vai opinar. Ai, adoro, Cris. Gente, a Cris é sempre assim, bem direto ao ponto, né, Cris? E aí você falou um assunto importante, né? Realmente, identificando essas barreiras. Porque às vezes é isso, às vezes é muito desconfortável. É tanta barreira que eu vejo diante de mim que, tipo, ok, melhor ficar ali no meu canto e pronto. Mas daí tem a consciência disso, né? Faço uma escolha consciente de não seguir adiante, enfim, de não se desafiar, de não tentar coisas novas. Porque quando a gente não tem consciência de quais são as nossas escolhas, muitas vezes a gente fica com frustrações, assim, muito maiores do que poderiam ser, né? E isso daí também acho que tem muito a ver com liderança, né? E eu vejo que você faz uma correlação forte entre liderança e ambição. Você pode compartilhar um pouco sobre isso? Neste passo, por exemplo, no primeiro passo que tinha muito a ver com o ser um objetivo desafiador e no segundo é muito com o ser ambicioso, o desafiador, o importante e o assustador, são as três características. Agora só aqui o remando. O desafiador é algo que me faz brilhar os olhos. O importante é algo em que tu dás mais do que aquilo que alguma vez vais receber na vida. E o assustador é como é que eu me meti nisto, será que eu vou ser capaz? E a liderança tem estas três componentes, mas para mim a mais relevante e aquela que mais se relaciona com esta característica do ser ambicioso é o ser importante, porque efetivamente na liderança tu pensas, e eu tenho tantos clientes, sabes, que investem o seu tempo em conhecer melhor as suas equipas, estudar, prepararem-se, prepararem planos de estratégia, planos de alinhamento de equipa, planos de dar melhores recursos às suas equipas, melhores condições de trabalho, transformarem as suas equipas em equipas de alta performance com rendimento superior.
todos estes planos de implementação, todas estas estratégias, todos estes planos de desenvolvimento, eles têm que ser ambiciosos, porque têm que ser importantes, porque tu vais dar muito mais do que aquilo que tu alguma vez vais palpavelmente receber com este estímulo que tu dás à tua equipa. Então, olhando para a liderança do ponto de vista até organizacional, como é que tu, quando estás disposto a abrir mão de ti para promoveres o desenvolvimento de outras pessoas, dar-lhes oportunidades, dar-lhes recursos, e sabes, nesta mentalidade da liderança, eu tenho-me cruzado com pessoas fantásticas, pessoas que estão inclusivamente concentradas em proporcionar a essas pessoas um bom caminho de crescimento e desenvolvimento, não só para a empresa na qual estão a trabalhar, mas para que em futuros trabalhos as pessoas tenham recursos, as pessoas tenham esse conhecimento. Então, no fundo, tu já não estás só a preparar pessoas para entregarem na tua organização, estás a preparar pessoas para entregarem no mundo. Muitas vezes tu estás a preparar pessoas que vão ser líderes de outras pessoas. E sabes aquele exercício que nós fazemos muito nos cursos de liderança, que é proporcionar às pessoas uma reflexão sobre, lembra-te de um bom líder com quem tu trabalhaste e lembra-te de um mau líder, e que as pessoas têm sempre uma memória imediata para aquilo que foi uma má chefia, um mau líder, e têm muito poucos exemplos, até hoje, naquilo que são boas lideranças. E em todas elas estão estas características. Pessoas que exigiram e deram muito mais do que aquilo que exigiram em termos de caminho, de conhecimento. Então, o líder é ambicioso por natureza, porque para tu quereres muito contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, sem sequer tu receberes nada, entre aspas, em troca, é preciso ser muito ambicioso e altruísta. E a maior parte hoje em dia das pessoas com que eu me tenho cruzado, eu vejo, por exemplo, muito bons líderes e boas líderes nas gerações anteriores à minha. Eu sou na geração de 40, portanto, pessoal que está 28, os 30, vejo muito bons líderes, muito focados em trabalharem-se a si primeiro, para depois estarem no ponto para poderem trabalhar com outras pessoas conscientemente. Nós também não tivemos essa consciência, tivemos os recursos, tivemos as oportunidades, mas não tivemos essa consciência. Felizmente, cada vez fala-se mais sobre desenvolvimento pessoal, né, e desenvolvimento de competências. E as organizações investem mais nisso. E legal você dar fazer essa partilha, que é uma demonstração clara de que as coisas estão surtindo efeito, né? Estamos a evoluir, porque para quem trabalha nos recursos humanos, às vezes a gente tem essa sensação de que é muito esforço, falar, mas será que realmente está havendo uma mudança? Então, legal ouvir dessa questão geracional, né? Como você já percebe isso. E já que a gente está falando de questões diferentes, né? Falando de geração, também queria aproveitar para fazer uma pergunta que tem a ver com vertente cultural. Né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, a palavra ambição, muitas vezes, ela é confundida até com a palavra ganância. Né? Muitas pessoas associam as duas. E tem essa sensação de que, se eu sou ambicioso, indo muito totalmente contrário de todo o discurso que você trouxe, tipo do egoísmo, né? Em vez do altruísmo. Você percebe que nos outros países onde você dá a formação, existe também essa associação negativa à palavra ambição? Sim. E em todas as línguas, espanhol, português, inglês, francês, italiano. E aquilo que eu tenho trazido para os meus cursos é explicar que a palavra ambição, ou há uma outra palavra também que é arrogância, o que é que ela significa? Porque a minha percepção é completamente algo pessoal, não é a realidade, mas no fundo, como é que culturalmente se evoluiu para interpretar a palavra ambição como ganância, como algo até muito mau, algo que não cuida dos outros, algo que é ruim, algo que é só as pessoas muito gridis, tipo ali um bocadinho muito egocentradas e narcisistas é que são ambiciosas. Então, eu vejo que culturalmente, e agora pensa aqui em tudo o que é comunicação, religião, a nossa base cultural em termos de família, por exemplo, pessoas que acham que tu não podes ser honesta e ambiciosa, ou tu não podes ser humilde e ambiciosa. Podes. Podes ser o que tu quiseres. Portanto, no fundo o que é que significa ser ambicioso? É ir atrás de
significa ter um desejo de fazer ou de alcançar algo. Isto é o que significa ambição. Assim como a palavra arrogância significa ser seguro de si. O que é errado na ambição enquanto característica pessoal? Os extremos. Não ter ambição ou ser exageradamente ambicioso. Se eu for exageradamente ambiciosa, eu posso correr o risco, efetivamente, de me tornar uma pessoa individualista, que não olha aos outros. Uma pessoa que não se preocupa com como é que as pessoas à volta se estão bem, se não estão bem, porque eu quero aquilo a todo custo. E isto é o extremo. Então, qualquer palavra, quer no extremo da carência, quer no extremo do excesso, ela tem um impacto negativo ou positivo, ou não tem impacto nenhum. Agora, o conceito em si, ambição, o que ele significa e como eu interpreto, são duas coisas diferentes. Então, na minha interpretação, se eu tenho vergonha de dizer que eu sou arrogante e ambiciosa, eu tenho que olhar para mim e perguntar-me porquê. Uhum. Porque é que eu tenho essa percepção. E se eu tenho a coragem, ou não, de me assumir como ambiciosa e arrogante e honesta e humilde e explicar o porquê. E explicar comportamentalmente o que é que isto significa na prática. O que é que isto quer dizer? Como é que eu vejo que alguém pode ser honesto, humilde, ambicioso e arrogante ao mesmo tempo? Como é que as coisas não se excluem disso? Desculpa, desculpa te cortei duas vezes. Mas a minha curiosidade você acredita que existe algum medo aí também universal no sentido de ser transcultural por trás dessa questão, né, de não querer me assumir ambicioso? Sim, eu vejo que sim. Vejo principalmente enraizado a tudo o que é processos culturais religiosos em que há tanta metáfora que nós temos associada à ambição que é negativa e que nos dá uma percepção de que querer demais é mau, querer de menos é bom, tu não deves esperar nada em troca. Portanto, no fundo, eu acho que nós temos uma educação nas diferentes religiões, porque aqui também tenho, pelo facto de trabalhar também desta forma tão internacional, conheço pessoas de várias religiões, então quase todas têm uma conotação muito conservadora e negativa de algumas características nossas, nomeadamente a ambição, ou até a própria arrogância, ou até a humildade, porque há pessoas que confundem humildade com pobreza, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, no fundo, as religiões trouxeram-nos, durante aquela fase difícil do nosso desenvolvimento enquanto sociedade e sistema, que nós, tu e eu, não vivemos isso, mas vivemos as consequências disso. Muito fechado de, por exemplo, pessoas que têm vergonha de expor porque têm medo de aparecer como sendo pessoas ambiciosas, como sendo pessoas gananciosas, tipo, aquela pessoa só pensa no dinheiro. Olha, a questão é, olha, e se só pensares no dinheiro, qual é que é o problema? Estás a fazer mal a alguém? É errado? O que é errado? Errado é não pensares em ti e não pensares nos outros quando tens comportamentos. Mas que, no fundo, não inibem a tua forma de ser. Agora, se nós não tivermos no mundo pessoas ambiciosas, então não há evolução, não há mudança. Ficamos sempre todos no mesmo sítio à espera que nos digam o que fazer e como fazer. Então, é aqui que cresce a discussão de porque é que a ambição é uma característica essencial de uma liderança para puxar, efetivamente, o desenvolvimento e a transformação. Mas concordo contigo, concordo que existe essa conotação negativa, pelo menos em quase todas as culturas que eu conheço, mas também vejo uma mudança de mentalidade nas novas gerações em relação ao mesmo conceito. Ou seja, sabes aquele tema da mentalidade de abundância e mentalidade de escassez? Sim. Esta área da mentalidade de abundância, se tu paraste a pensar, ela traz em si a ambição. Sim, porque tu não consegues pensar de forma abundante se tu não fores ambicioso. Uhum. Então, como é que a abundância ou a ambição te fazem puxar o carro para a frente? Sim, eu acho que toda essa ideia da abundância realmente você te faz pensar, tipo, o que mais eu quero da minha vida, né? Afinal, para que vale a pena estar aqui, né? Se não houver limites, para onde eu quero chegar? Então, acho que realmente você ter aí diversas pessoas, organizações te ajudando a trazer essas reflexões vai ajudando a mudar a mesma mentalidade das pessoas, né? Bastante. Cris, muito legal. Para fechar, eu queria saber se você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que querem alcançar a realização profissional, que querem alcançar a plenitude na vida.
Olha, acho que assim, a grande sugestão que eu dou é que a premissa número um, quando acordamos cada dia de manhã, seja sempre termos orgulho em nós. Porque a ambição é mesmo um trabalho de autoconsciência, de autovalorização, de autoperceção e de ganharmos as rédeas da construção do nosso caminho. Então, eu iria por ter orgulho em ti mesmo, termos orgulho em nós mesmos e naquilo que escolhemos fazer. Como sugestão de assumir o teu plano de carreira para o futuro. Tens orgulho nas escolhas que estás a fazer. E tens orgulho também em aprender a que pode não ser esta a primeira opção, aquela que vai durar para sempre, mas é uma opção. Então, também essa agilidade de pensamento e permitir-me-nos ter experiências. Não estar à espera da experiência única do não, tem que ser isto, eu não posso errar. Na primeira tentativa tem que ser aquilo. Não, permite ter experiências, principalmente quando estamos a falar, se calhar, em gerações com 20, 21, 22 anos, em que querem fazer tudo perfeito à primeira, dar esta mensagem de é a altura, aliás, acho que sempre é a altura de nós termos experiências, qualquer que seja a idade. Mas é óbvio que, pronto, que chega aqui uma altura da vida em que a nossa esperança média de vida diminui. Ainda temos menos anos para ter experiências. Sim, com certeza. E eu acho que daí nesse processo, realmente, você ir se permitindo, ir experimentando as coisas, se você conseguir em paralelo trabalhar a autopercepção, para ir percebendo como você experimenta essas coisas, naturalmente o caminho se abre, né? Rumo àquele nosso objetivo mais de longo prazo, rumo às coisas que realmente nos movem, né? Mais ambicioso. Exatamente. E assim terminamos essa partilha. Muito obrigada, Cris. Adorei a nossa conversa. Obrigada pelo convite.